Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa primeira aula prática da disciplina de enfermagem em centro cirúrgico. O tema da nossa aula de hoje é processamento e reprocessamento de materiais do CME. Então, eu sou a professora Franciele Midori, eu sou especialista em gerência de serviços de enfermagem e mestre em enfermagem pela Universidade Estadual de Londrina. Então, dentre as minhas atividades profissionais, eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns centros cirúrgicos e também visualizar todo o processo de um centro de material e esterilização, que é o conhecido CME. Então, na nossa disciplina, nós iremos aprender mais sobre algumas especificidades, tanto do centro cirúrgico, como também do CME. Para a gente ter uma noção, se a gente comparar o centro cirúrgico com as outras unidades, ele é um setor extremamente específico, então ele é cheio de particularidades que outras disciplinas não possuem. Então eu peço para que você, aluno, preste bastante atenção, porque nós iremos trabalhar com conceitos super importantes sobre essa temática. Então vamos iniciar nossa aula de hoje sobre esse tema tão importante que é o processamento e o reprocessamento dos materiais no centro de materiais e esterilização. Para isso, vamos iniciar conhecendo os objetivos desta aula. No nosso primeiro procedimento, nós iremos fazer o reconhecimento de todas as fases do reprocessamento de materiais e para isso iremos conhecer, então, estes objetivos de aprendizagem da nossa aula de hoje. Então, o primeiro objetivo é conhecer todas as fases do reprocessamento de materiais no centro de material e esterilização. Uma coisa que eu quero aproveitar e conversar com vocês sobre o nome mesmo do centro de material e esterilização. Porque antigamente nós falávamos sobre central de material esterilizada. E na verdade esse nome não é correto. O correto é o centro de material e esterilização. Mas por que, professora, não pode ser material esterilizado? Porque nós temos que pensar que numa central, num centro, num CME, nós não só realizamos o processo de esterilização, nós fazemos também o processo de limpeza e também o processo de desinfecção, que nós veremos na nossa aula prática de hoje também sobre esses conceitos. Só para que você entenda, então, que o nome é o centro ou central de material e esterilização, e não material esterilizado. Para a gente, então, fazer essa diferença de nomenclatura que é tão importante para você entender essa temática. Então, vamos voltar para os objetivos. Então, simulando todas as fases do processo de limpeza, desinfecção e esterilização. Então, como eu falei anteriormente, nós não só falamos sobre a esterilização, mas nós trabalhamos também com a limpeza e a desinfecção. Nós também iremos, então, conhecer e aplicar as técnicas e os procedimentos de enfermagem com o nosso grande objetivo de sempre garantir uma assistência de qualidade ao nosso paciente. Então, quando a gente pensa no centro de material e esterilização, vamos utilizar a sigla CME, nós pensamos em um ambiente fechado, né, um ambiente que realmente não tem aquele contato direto com o paciente. É um setor que ele é conhecido pelo Ministério da Saúde como um setor de apoio técnico. O Ministério da Saúde ele traz essa nomenclatura, setor de apoio técnico para várias unidades hospitalares, como o centro cirúrgico, como a unidade de terapia intensiva, o ambulatório, o pronto-socorro, as unidades de internação. Por quê? Porque são realizados todos esses processos de limpeza, desinfecção e esterilização dos materiais. Eles são armazenados e distribuídos para as unidades, ou as unidades vão até a central e acabam pegando os materiais. Então, pelo Ministério da Saúde, ele é conhecido como um setor de apoio técnico. Ele, pelo RDC, que vocês ouvirão bastante na nossa disciplina, principalmente quando a gente for falar do CME, a RDC 15 de 2012, então ela traz sobre as boas práticas de utilização dos materiais, de como eu devo trabalhar numa central de material e esterilização. Então guardem bem essa RDC 15, ela é utilizada bastante em concursos públicos, com questões referentes ao CME. Então a RDC 15, ele traz que o CME ele é considerado um apoio funcional para a instituição.
Então, realmente, ele é como se fosse a menina dos olhos da instituição, do hospital, e onde, então, ela é implantada. Lembrando que nós podemos ter uma CME dentro da instituição, como também ele pode ser um serviço terceirizado. Então, eu posso adquirir os equipamentos, os materiais externamente, né, se tiver um processo mesmo de terceirização, e eu consigo também ter esses materiais devidamente limpos, desinfectados e esterilizados de uma empresa terceirizada. Então, hoje nós veremos algumas questões mais específicas sobre a central de material de esterilização, que vocês poderão praticar juntamente ao tutor no laboratório. Então, prestem bem atenção aos principais conceitos desta aula, para que a disciplina ela se torne, então, mais clara para vocês e de uma forma que a gente consiga entender com propriedade, porque é um assunto muito interessante, por mais específico que seja, que eu tenho como centro cirúrgico um dos setores mais específicos quando nós estudamos na graduação de enfermagem, ou até quando a gente vai fazer uma especialização, ele realmente é um setor de muitas especificidades. Então, vamos para o próximo slide, que eu trago para vocês os materiais utilizados na nossa aula de hoje. Então, nós iremos utilizar uma cuba rim, uma cuba redonda para asepsia, cabo de bisturi número 3, cabo de bisturi número 4, tesoura maio estilo reta 15 centímetros, pinça Kelly reta 14 centímetros, a pinça Kelly curva de 14 centímetros, a pinça Kosher reta de 14 centímetros, a pinça anatômica de 14 centímetros também, a pinça anatômica de 12 centímetros, a pinça dente de rato e a pinça Cheron. A pinça Alice, o afastador Farabeuf, a pinta Bacaus de 13 centímetros, uma bandeja em aço retangular inox 30 por 20 por 4 centímetros, um estojo inox de material cirúrgico, uma mesa de maio inox com rodízio e uma fita termosensível. Tecido de algodão, papel grau cirúrgico, papel de embrulho craft, papel filme, embalagem com 5.000 gases não estéril e a seladora. Então, eu trouxe para vocês alguns materiais básicos. Com esses materiais, nós já conseguimos entender um pouco mais sobre todo esse processo da limpeza, desinfecção e esterilização. E também esses materiais, eles são base para as práticas dessa disciplina. Nós não pedimos pinças específicas, pinças especiais, porque ela tem um alto custo e também isso vocês verão na prática em campo. Então, aqui são algumas pinças básicas para vocês conseguirem, por exemplo, realizar a limpeza, ver a parte de desinfecção. Quando a gente for estudar um pouco mais sobre a instrumentação cirúrgica, vocês conseguirão montar a mesa cirúrgica para que vocês visualizem como isso acontece. Lógico que nós iremos realizar a prática de acordo com a realidade do seu polo, com os materiais que vocês possuem no polo. Mas pensem, então, que nós tentaremos fazer com a maior qualidade possível. Vamos iniciar, então, a nossa aula entendendo o que é o reprocessamento de materiais. Então, nós vimos sobre o conceito de CME, o que ela é, né, na instituição, o que ela significa. Mas qual que é o seu processo? Qual que é esse reprocessamento de materiais que nós realizamos nesse setor? Então, o que ele é? Ele é o processo de limpeza e desinfecção ou esterilização. Lembra que nós falamos? Então, nós vamos trabalhar com esses três conceitos. Isso que é importante, um dos assuntos mais importantes da nossa aula de hoje. Então, a gente entender os conceitos de limpeza, desinfecção e esterilização a ser aplicado a produto médico e que garanta a segurança na sua utilização, incluindo o controle de qualidade em todas as etapas. Então, o que acontece? No CME, são realizados esses três processos, como nós falamos repetidas vezes. E o que acontece? Eu tenho que fazer ele de uma forma correta e que também garanta a qualidade desse processo para o meu paciente, para assistência, né? Para assistência direta ao paciente. Então, em todos esses quesitos, eu tenho algumas características, as suas finalidades, para quê? Para que eles aconteçam
com qualidade. Então, por isso que a gente tem, e nós iremos estudar também alguns indicadores, tanto indicadores biológicos, como indicadores químicos, que eles vão garantir a qualidade, vamos garantir que a técnica ela está acontecendo corretamente. No próximo slide, eu trago para vocês que a classificação dos artigos médicos hospitalares. Então, os diferentes artigos existentes dentro dos serviços de saúde, eles podem ser classificados pelo Ministério da Saúde, de acordo com a Portaria 930, segundo riscos potenciais de transmissão de infecções para os pacientes em 3 categorias. Então, antes da gente estudar como que nós realizamos os processos no CME, é importante a gente saber a classificação dos artigos que nós utilizamos nos serviços de saúde. Então, eles podem ser classificados como artigos não críticos, artigos semicríticos e artigos críticos. Então, todos os artigos que são utilizados no ambiente hospitalar, ambulatorial, que tem um contato direto com o nosso paciente, os artigos eles são classificados desta forma. Então, é importante que você entenda o conceito de cada classificação. Quando nós falamos em artigos não críticos, são artigos que eles entram em contato com a pele intacta ou não entram em contato direto com o paciente. Então, são artigos que não são críticos, que eles não têm um contato direto com mucosa ou eles não têm um contato invasivo com o paciente. O risco potencial de transmissão de infecção, ele é baixo, porque a pele age como uma barreira efetiva para muitos micro-organismos. Então, por isso mesmo que ele é considerado como um artigo não crítico. Só que se esses artigos estiverem contaminados com alguma matéria orgânica, eles devem, no mínimo, receber a desinfecção de baixo nível, que nós estudaremos daqui a alguns slides, os tipos de desinfecção. Então, se eu tenho um artigo não crítico, que ele tem uma matéria orgânica, eu vou realizar, no mínimo, uma desinfecção de baixo nível. Então, dos artigos não críticos, quais fazem parte destes artigos? Então, a comadre, o termômetro axilar, a mesa, o telefone. Então, todos os materiais que podem entrar em contato ou não com o paciente, mas ele não entra em contato com as mucosas, não são invasivos e eles não entram diretamente. Então, é o contato com a pele do paciente. Então, a gente pode fazer essa ligação. Artigos não críticos são artigos que entram em contato com a pele do nosso paciente, então com a mucosa intacta, não com mucosa, por exemplo, mucosa oral, os inalatórios, né, alguns tipos de, por exemplo, a sondagem, que é o espéculo vaginal, que ele não é um artigo não crítico, ele já entra em outra categoria, que ele entra em contato com mucosa. Então, a gente vai fazer essa classificação assim, artigo não crítico é que entra em contato com a pele intacta do paciente ou não entram. Porque eu posso classificar uma mesa, a cama, um suporte de soro como um artigo não crítico na assistência ao paciente. Agora vamos estudar o que é o artigo semicrítico. O artigo semicrítico, ele entra em contato com as membranas e mucosas íntegras ou pele não intacta. Ou seja, então ele já tem o contato um pouco mais com as mucosas íntegras e com as membranas do nosso corpo. O risco potencial de transmissão de infecção envolvido nesses produtos para a saúde, então ele é considerado intermediário. No artigo semicrítico ele é considerado leve, né? Não tem a transmissão de risco potencial de transmissão de infecção, ele é bem baixo, porque neste caso dos semicríticos ele é intermediário, porque as membranas apresentam uma certa resistência à infecção causadas por esporos. Então, aqui eu tenho que ter um cuidado mais específico quando eu falo da limpeza, na desinfecção. Estes artigos devem, no mínimo, eles devem receber a desinfecção de alto nível, que nós veremos daqui uns slides também. Aqui, por exemplo, nós temos os inaladores, ele entra em contato com as membranas íntegras, né? Então, são os inaladores, os espéculos, quando a gente faz o preventivo, ele entra como
o semicrítico, por exemplo, a lamínula para o laringoscópio. Este material ele é considerado um artigo semicrítico também. Então, ele entra em contato com a mucosa, mas a mucosa ainda ela está intacta. Então, nós podemos classificar como o artigo semicrítico e ele precisa de uma desinfecção, no mínimo, de nível intermediário, tá? Isso para vocês terem uma diferenciação, então. Vamos agora para os artigos críticos. Eu trago para vocês, então, eu falei anteriormente que, na verdade, o semicrítico precisa de desinfecção intermediária, mas, na verdade, é a desinfecção de alto nível, tá? Os artigos críticos, o risco potencial de transmissão de infecção envolvido, ele é alto. Por quê? Porque ele já tem um contato direto com o nosso corpo, né? Ele tem um contato direto, ele é mais invasivo. Quando os artigos, eles entram em contato com o nosso corpo de uma forma mais invasiva. Então, caso eles estejam contaminados com qualquer micro-organismo. Um produto para a saúde crítico é aquele que penetra em tecidos estéreis ou o sistema vascular. E ele precisa estar esterilizado, porque qualquer contaminação pode resultar em transmissão de doença. Então, nós temos como exemplo o instrumental cirúrgico, porque eles entram em contato direto com o nosso paciente, com os tecidos estéreis ou até mesmo com o sistema vascular. Então, por isso, eu preciso que eles estejam esterilizados. Então, aqui, quando eu falo em artigo crítico, ele não entra, o processo dele não é somente a desinfecção, e sim a esterilização. Então, produtos, vamos voltando aqui. Produtos não críticos, eu posso realizar a desinfecção ou a limpeza. Nos artigos semicríticos, a gente faz a desinfecção de alto nível. E aqui, quando eu falo em produtos críticos, eu vou realizar a esterilização. Então, é importante que vocês entendam isso, que fique bem claro para vocês também. Então, aqui entra tanto na parte de itens cirúrgicos, odontológicos, acessórios utilizados em intervenções invasivas, né? Eles devem ser estéreis, porque uma vez que qualquer contaminação microbiana, ela pode resultar nessa transmissão dessa doença. Então, nós precisamos estar bem atentos com relação a isso. Aqui eu trouxe um quadro para que vocês entendam, que fique claro o que eu falei anteriormente. Então, artigos críticos que nós falamos anteriormente, que entram em contato com os tecidos estéreis, com a parte vascular, eu preciso que eles estejam esterilizados para que eu realize o procedimento. Quando eu falo em artigos semicríticos, eu posso realizar a desinfecção, puxando então para o alto nível. E quando eu falo em artigos não críticos, eu vou realizar a limpeza e quando tiver o contato, tiver alguma material orgânico neste artigo não crítico, eu vou fazer uma desinfecção também de baixo nível. Então, é importante que a gente entenda isso. Se vocês entendendo este quadro, já começa a ficar mais claro sobre a organização dos artigos, dos materiais hospitalares. Agora, vamos começar a falar, então, sobre a limpeza, especificamente. Então, é um processo que visa a remoção das sujidades orgânicas e inorgânicas presentes nos produtos para a saúde e potencial redução da carga. Deve proceder os processos de desinfecção ou de esterilização. Então, é o primeiro processo que nós observamos, é a realização da limpeza. Alunos, e uma informação muito importante que eu preciso que vocês se atentem para a vida de vocês, que essa é a etapa mais importante nos processos de esterilização e desinfecção. Por quê? Porque quando eu realizo uma limpeza correta dos meus instrumentais, dos meus materiais, é isso que vai garantir que os outros processos eles sejam efetivos. Se eu, por exemplo, pego um instrumental cirúrgico e eu ainda deixo algum resquício de sangue, de algum material biológico
nesse material não realizo a limpeza corretamente, os outros processos serão prejudicados, porque acaba formando aquele biofilme e eu não tenho uma esterilização por completo. Então, se eu realizo a fase da limpeza de forma eficaz, eu já garanto que os outros processos, eles também serão realizados da melhor forma possível. Então, nós precisamos sempre nos atentar de como nós estamos realizando esse processo da limpeza dos materiais, tá? Então, isso é uma dica importante sobre o processo de limpeza. Voltando para o quadro, nós temos, então, que a finalidade da limpeza é a remoção da sujidade, reduzir o número de micro-organismos presentes e remover substâncias que possibilitarão o seu crescimento. Isso vai muito ao encontro que eu acabei de falar. Então, quanto mais eu elimino a sujidade, eu vou reduzir ainda mais o número de micro-organismos presentes naquele material e eu vou garantir a eficácia do processo de esterilização e desinfecção. Então, qual que é o objetivo? Reduzir a carga microbiana, remover contaminantes de natureza orgânica e inorgânica e prolongar a vida útil do artigo, tornando os processos de desinfecção e esterilização eficazes. Então, percebam o quanto que essa etapa ela é importante, né, para que eu tenha os outros processos que eles sejam realizados da melhor forma possível. E quando eu falo em biofilme, eles são colônias de micro-organismos, que são multicamadas de células bacterianas ou fungos, em volta de um material extracelular amorfo, compostos de hexapolissacarídeos de origem bacteriana, que tem função de unir firmemente as células e superfície. Então, o biofilme nada mais é do que aquela crosta que vai formando nos objetos, então, que é esse acúmulo de células que pode acumular bactérias, fungos e isso prejudicar a assistência ao nosso paciente, causando também transmissão de doenças. Então, é importante nós realizarmos a limpeza corretamente. No próximo slide, eu trago para vocês sobre a desinfecção. Então, já vimos o processo de limpeza, agora vamos ver sobre o processo de desinfecção, que é o processo de eliminação de micro-organismos nos produtos utilizados para assistência à saúde, porém com menor poder letal que a esterilização, pois não destrói todas as formas de vida microbiana, principalmente os esporos e principalmente também o bacilo da tuberculose, tá? Então, por isso que dependendo, nós precisamos realizar a esterilização, porque eles não destroem todos os esporos, nem todos os bacilos dos materiais, tá? Então, quando eu tenho um procedimento mais invasivo, eu preciso que esses esporos, eles sejam eliminados a maior parte possível. Então, por isso que nós realizamos a esterilização. Então, esse processo realmente que elimina ou destrói esses organismos patogênicos, né, na forma vegetativa. Então, nós podemos utilizar o processo da desinfecção. A sua finalidade é indicada para produtos semicríticos que entram em contato com membranas mucosas colonizadas ou pele não íntegra. Ela pode ser aplicada também em materiais não críticos, em especial nos contaminados com elevada quantidade de material orgânico e carga microbiana, como nós falamos anteriormente também. Sendo que o seu objetivo é garantir o manuseio e a utilização segura do produto para a saúde de um paciente a outra, diminuindo, então, esses riscos de infecção. O que é importante para que vocês entendam, então, dentro da desinfecção? Que ela possui 3 níveis: o alto nível, o nível intermediário e o baixo nível. Então, quando eu falo em alto nível, a desinfecção de alto nível ele vai eliminar as micobactérias, os enterovírus, as bactérias vegetativas, fungos, vírus, poucos resistentes. Então, ele é indicado para esses semicríticos, para os artigos semicríticos, como material de nanoterapia, terapia respiratória, anestesia e também para os endoscópios, tá? O desinfecção de alto nível ele é indicado.
Eles incluem os compostos, então, à base do gluteraldeído e do ácido paracético, que são os componentes químicos utilizados para esse tipo de desinfecção. E o processo também de pasteurização, ele acontece neste momento também como um processo mecânico, tá? Para utilizar tanto os parâmetros físicos e químicos para essa desinfecção de alto nível. Quando eu falo nesse nível, o intermediário, então ele vai eliminar também as bactérias vegetativas, como as micobactérias, alguns vírus, ou seja, a maioria dos vírus também, dos fungos pouco resistentes, mas eles não destroem as bactérias esporuladas. Então, os agentes são capazes, né, de realizar esse nível de desinfecção. Nós podemos considerar o cloro como um exemplo, o iodo, ele entra nesses produtos químicos que são de desinfecção de nível intermediário. O álcool também nós podemos classificar nesse tipo de desinfecção de nível intermediário. Agora, quando eu falo em baixo nível, ele vai eliminar a maioria das bactérias, alguns vírus e fungos, não destrói os esporos, nem o bacilo da tuberculose também, e a maioria dos fungos e dos vírus também. E a gente pode ter como exemplo de um agente, né, utilizado nesse tipo de desinfecção, é o quaternário de amônio. Quaternário de amônia. Minha letra tá bem bonita, né? Mas deu para entender. Que é um quaternário de amônio, que é um dos agentes realizados neste tipo de desinfecção. Então, é importante que vocês entendam, então, o quê? Que existe a desinfecção, existe a desinfecção que ela é importante porque ela mata alguns tipos de fungos, alguns tipos de vírus, alguns esporos, não todos, por isso senão ela seria um procedimento estéril. E ela é classificada, então, em desinfecção de alto nível, de nível intermediário e de baixo nível. Então, quanto mais alto o nível, mais fungos, bactérias, vírus, esporos, esse tipo de desinfecção, ele acaba destruindo. Então, o baixo nível, a gente pode classificar ele como um agente, o quaternário de amônia. No nível intermediário, a gente classifica o cloro, o iodo, o álcool, ele classifica como um agente, né, destruidor, um agente que realiza essa desinfecção de nível intermediário. E nós temos também o alto nível, então que a gente utiliza os gluteraldeídos, que são alguns produtos que são mais fortes, o paracético, né, também, que é bastante utilizado nesse tipo de desinfecção também. Então, nós vimos sobre a limpeza, estudamos um pouco sobre a desinfecção e agora vamos para o nosso próximo, que é os métodos de desinfecção, eles podem ser também classificados como físicos ou químicos, tá? Quando eu falo em físicos, eles agem por ação térmica, como a pasteurização e a termodesinfecção. E nos agentes químicos, eles agem pelo uso de desinfectantes químicos, como o ácido paracético, como eu falei anteriormente, as soluções cloradas, álcool e os aldeídos. Então, temos essas duas diferenças dos métodos de desinfecção, tanto a parte física como o químico e também o físico-químico, quando nós associamos estes dois agentes. Então, nós classificamos ele como físico-químico. Então, por exemplo, eu posso utilizar a parte da pasteurização juntamente com alguns agentes desinfectantes químicos e isso transforma, então, um método físico-químico. Então, ele pode ser utilizado isoladamente ou juntos, formando a parte físico-química. Então, esses são alguns métodos. E agora nós veremos sobre a esterilização, que é a terceira parte deste processo, e é o processo pelo qual os micro-organismos eles são mortos a tal ponto que não seja mais possível detectá-lo no meio de cultura padrão, na qual previamente haviam proliferado. O que isso quer dizer também, aluno? Que a esterilização eu não consigo detectar por meio de cultura padrão, mas não quer dizer que na esterilização eu tenho 100% dos micro-organismos destruídos. Pode ser que exista ainda um pouco de micro-organismo, mas isso ele vai diminuir consideravelmente. Nós falamos que a esterilização ela é considerada um procedimento que está ok, que está correto, quando eu tenho uma proporção de 1 em 1 milhão, quando eu encontro 1 em 1 milhão.
Então, isso é, se for para a gente ver, isso é considerado muito bom para a assistência, né? Por isso que ele é considerado um procedimento estéril, mas não que ele seja destruído por completo. Infelizmente, isso a gente não consegue nos dias de hoje ainda, mas os processos de esterilização utilizados atualmente, cada vez mais, nós estamos aumentando essa capacidade de esterilização. E isso é muito importante. Voltando para o quadro, nós temos, então, a finalidade da destruição de todas as formas de vida microbiana mediante a aplicação de agentes físicos e químicos. Por exemplo, a exterminação das bactérias, dos fungos, dos vírus, dos esporos, que as outras etapas não conseguiria, então, destruir. Eu não conseguiria distribuir na etapa da limpeza, nem da desinfecção, mas na esterilização eu consigo fazer isso. E isso pode acontecer por alguns agentes, como quando eu falo em agentes físicos, eu falo sobre o fator vapor saturado por pressão, que a autoclave, ela é uma das mais utilizadas hoje em dia, né, na prática, nas instituições, o que mais se usa é a autoclave realmente, e no calor seco, que é a estufa, ou conhecido também como forno de Pasteur. Entre todos os métodos de esterilização disponíveis, nós temos então que o calor úmido, ou seja, o vapor saturado por pressão, é o método mais seguro e que reúne maiores vantagens. Por isso, então, as indústrias têm investido muito em produtos termorresistentes para poder ser utilizados na autoclave, como os endoscópios rígidos e autoclaváveis. Então, hoje a indústria ela tem um olhar diferenciado, então, para as autoclaves realmente, porque ela é um método que tem uma vantagem porque ela é segura e também, economicamente falando, ele traz essa vantagem para as instituições e também para a qualidade da assistência, pensando nisso. Então, a autoclave, ela utiliza o mecanismo de ação da termocoagulação e a desnaturação de enzimas e proteínas estruturais da célula microbiana, porque ele utiliza o calor para a realização disso também. Utiliza o vapor, a pressão, a temperatura e o tempo, então, que são os parâmetros deste processo de esterilização. É importante que a gente entenda que o calor, ele, na esterilização pela autoclave, ela é dividida em da forma úmida. Isso quando eu falo, na verdade, da esterilização por calor, tá? A forma úmida, que é a autoclave. E nós também temos essa esterilização com calor de forma seca, que são as estufas. Posteriormente, nós iremos falar muito sobre a estufa e o porquê que ela não é utilizada hoje em dia na prática. Na verdade, ela foi proibida. Então, a autoclave ela é utilizada como uma forma úmida de calor. Por isso que ela também tem essa vantagem a vantagem de realmente ser um método mais seguro. Ele uma das suas recomendações da autoclave é que ela tenha 80% da sua capacidade dos produtos para inserção dentro dela. Por quê? Para que não encoste nas paredes e que isso também não dificulte todo esse processo, então, da realização dessa esterilização. Então, é importante a gente ter essas especificidades da autoclave muito bem definida, tá? Para que na prática, quando vocês forem trabalhar no CME, acabem não realizando esses tipos de cuidado mesmo, de não ter estes cuidados, e isso acaba prejudicando, então, a esterilização dos materiais. Agora nós vamos falar um pouco sobre as estufas. A estufa, na verdade, não é mais utilizada nas instituições de saúde no território nacional. Então, o princípio ativo da esterilização de produtos em estufas é o calor a seco, diferente, então, do autoclave, que é o calor úmido. A circulação do ar e o aquecimento dos materiais são feitos de forma lenta e irregular, especialmente naqueles que não possuem mecanismos para homogeneização da distribuição de ar quente no seu interior. Então, lembra que eu falei no começo sobre a RDC 15?
de 2012, ela veio e proibiu também o uso dessas estufas no território nacional. Então, é proibido o uso, então, das estufas para instituições de saúde. E ela é justificada pela dificuldade realmente dessa padronização e distribuição do calor. Então, quando às vezes a estufa, a gente tem essa dificuldade, porque quando coloca o material dentro dela, tem a parte que nós falamos do centro da estufa, que o calor ele não é igual em todo o seu espaço da estufa. Então, se eu coloco muito material, ou eu coloco material muito no centro, ou eu encosto nas paredes, isso acaba prejudicando. Então, nós não temos um controle específico de como que está acontecendo essa esterilização na estufa. Por isso que hoje em dia, já fazem 7 anos, né, que vai fazer 7 anos agora em março, da RDC de 2012, que proibiu a utilização das estufas. Pode ser que você está em alguma localidade do Brasil ainda veja algumas esterilizações que são realizadas por estufa, mas existe essa norma da RDC que ela vem, então, proibindo a utilização das estufas. Então, realmente, por essa falta de controle, de eu saber realmente se o meu produto ele foi esterilizado de uma forma correta ou não. Então, isso é muito importante que vocês entendam. Então, por mais que antigamente muitas localidades, muitos municípios utilizavam a estufa, principalmente unidades básicas de saúde, né, para realizar fazer a esterilização de kit curativo, a esterilização das gases, hoje em dia não pode ser utilizada mais. Por isso que nós utilizamos a autoclave, que é o calor úmido, que a gente consegue fazer um controle mais rigoroso com relação à esterilização, utilizando alguns cuidados especiais de não colocar o material perto da parede, ter um cuidado de colocar 80% da capacidade de materiais dentro da autoclave. Eu não vou colocar até o talo, como diz, eu tenho que ter esse espaço para que a esterilização ela aconteça de uma forma segura, de uma forma efetiva e que isso não cause, então, prejuízos para o meu paciente. Então, voltando para o quadro, temos alguns agentes químicos também, que eles são utilizados nesse processo, que é o glutaraldeído 2% de 8 a 12 horas, o óxido de etileno, conhecido como ETO, e o plasma de peróxido de hidrogênio também, que eles são utilizados também nessa parte da realização, principalmente da desinfecção, né? Ou utilizados juntamente com o vapor de baixa temperatura com formaldeído gasoso, tá? Para realização, utilizando, então, esses agentes químicos. Temos também que ter uma monitorização dos processos de esterilização. Então, lembra que eu falei que é um processo rigoroso, ele tem que garantir a qualidade da minha assistência? Por isso, eu preciso fazer a monitorização. Então, é todo esse controle do processo de esterilização. Então, o que é essa monitorização? Ele é um programa de controle de esterilização, incluindo os métodos físicos, químicos e biológicos, e ele deve ser utilizado para demonstrar essa eficiência do processo. Então, eu preciso ter mecanismos que garantem que a minha esterilização ela foi realizada de uma forma efetiva. Então, por isso que serve a monitorização do processo de esterilização. Por isso que eu tenho que ter um cuidado especial. Então, por isso que eu vou utilizar os indicadores. Vamos voltar para o nosso quadro? Então, quando eu falo em processo físico, ele é a monitorização e registro das variáveis do processo. Então, o que eu vou ver quando eu falo em processo físico? O tempo, a temperatura, a umidade e a concentração do esterilizante gasoso. Então, isso eu consigo ver no processo físico. E esse processo de esterilização, com indicadores físicos, ele deve ser registrado e checado a cada ciclo de esterilização por meio, então, de parâmetros impressos pelo próprio equipamento. Então, esse próprio equipamento ele vai estabelecer parâmetros impressos para que eu saiba se ele está realizando de uma forma efetiva ou não. Temos também
voltando um pouco para autoclave, pelo vapor saturado sob pressão, é bom vocês fazerem essa ligação, então, de vapor saturado sob pressão, que é a autoclave, que a sua ação é de coagulação das proteínas, entre 121 a 134 graus. O tempo de validade dos produtos autoclaváveis, eles vão de 7 a 15 dias. Qual que é a vantagem da utilização da autoclave? Ela é econômica, tem grande poder de penetração e ele não é tóxico. E qual é a sua desvantagem? Ela não esteriliza todos os tipos de materiais, somente os materiais termossensíveis. Então, isso é uma da desvantagem deste método. Quando eu falo, então, o calor a seco, a estufa, que nós não utilizamos mais, ele tem a ação de oxidação dos constituintes celulares, com uma temperatura, então, de 160 a 180 graus, então é uma temperatura maior que a autoclave. A validade é de 7 a 30 dias e ela é utilizada para esterilização de agulhas, instrumental, gás vaselinado e glicerina. Antigamente, agora nós não utilizamos mais devido à nossa RDC 15, que é importante que vocês gravem, então. É importante vocês saberem para que ela servia, mas é mais importante ainda vocês saberem que nós não utilizamos mais a estufa como um método de esterilização. E a desvantagem, ela tem um pequeno poder de penetração, exigindo maior tempo de exposição, por isso que ela foi proibida, e as temperaturas maiores incluem materiais plásticos, borrachas, roupas e gases. Quando eu falo em processo químico, ele compreende então a utilização de produtos químicos, né, como o óxido de etileno, peróxido de hidrogênio e o glutaraldeído, que são produtos bastante utilizados então na esterilização, principalmente as baixa temperatura, que utiliza o peróxido de hidrogênio vaporizado e plasma. Então, geralmente, alguns produtos químicos, diferente da autoclave, que ela precisa de uma alta temperatura, aqui a esterilização ela é realizada em baixa temperatura e utiliza, então, esse processo químico, como, por exemplo, o peróxido de hidrogênio. O óxido de etileno ele é um gás capaz de esterilizar qualquer tipo de material, por isso que ele é uma vantagem muito grande. Só que quais são as condições necessárias para a eficácia desse tipo de esterilização? Então, o seu tempo de exposição, a temperatura, a umidade e a concentração do gás também. Ele é um método um pouco mais caro também, então não é tão difícil acesso. O óxido de etileno ele é um gás incolor, explosivo e inflamável, e ele é carcinogênico também. E ele é realizado, então, indicado para a esterilização de artigos termossensíveis. E ele tem uma pressão interna na câmara com óxido de etileno que realiza, então, todo esse processo de esterilização. O tempo de exposição é de 4 horas do material para que ele se torne estéril. A temperatura é de 55 graus Celsius, então pensando que ela é uma temperatura bem menor que uma autoclave, por exemplo. Já a validade do produto esterilizado por óxido de etileno é de 12 meses, então essa é uma grande vantagem também. Outra vantagem, ele esteriliza a baixa temperatura e esteriliza também qualquer material. Isso é uma grande vantagem. Outra vantagem é a sua capacidade de penetração em artigos com lumens longos, estreitos e de fundo cego. Por isso que ele é utilizado, então, em casos de, por exemplo, com produtos endoscópicos, que ele tem um lumen. Então, quando ele é realizado esse tipo de esterilização, ele acaba sendo bem eficaz também. E a desvantagem é um gás tóxico e inflamável. Então, isso também tem os seus malefícios, né? Temos também o esterrade, que é o peróxido de hidrogênio. Então, ele consiste em uma nuvem de partículas positivas, negativas e neutras que se combinam e nessa combinação ele vai destruir os esporos e ele é expelido em forma de água e oxigênio. A validade é de 6 meses, então ela é um pouco menor do que a de óxido de etileno. E quais são as suas vantagens? Então, diferente do óxido de etileno, ele não é tóxico, não deixa resíduos e o ciclo é de 1 hora e 15 minutos a 50 graus, diferente também do óxido de etileno, que são 4 horas. Qual que é a sua grande desvantagem?
ele é um procedimento de alto custo e não esteriliza tecido, gase e líquido, diferente do óxido de etileno, que ele esteriliza todos os tipos de materiais. Agora nós teremos um vídeo como forma da gente estimular vocês a praticarem toda essa parte de limpeza e desinfecção e também do acondicionamento dos materiais no centro cirúrgico, no CME. Vamos lá para o vídeo? Então aqui a gente trouxe um exemplo, como em forma de teatro mesmo, para vocês entenderem quando o setor ele leva até o CME, o responsável pelo CME vai verificar os materiais, então vai contar, verificar se os materiais que consta no caderno ou na lista, no checklist da unidade, eles estão corretamente, estão nos números corretos, conforme o que eles estão enviando. Então, eu faço a contagem, verifico se eles não estão quebrados, se eles estão em perfeito estado, verifico a lista de como o setor, como a instituição organiza, como é o protocolo institucional, assino e após este momento de recepção dos materiais, lembrando, aluno, de extrema importância, que vocês verão isso também na aula teórica, que o CME ele é dividido em área contaminada e em área limpa. Neste momento, eu vou receber os materiais que estão sujos na área contaminada e vou realizar a limpeza. Então, vou retirar todos os resíduos biológicos dos materiais e eu posso colocar, então, em um local com o detergente enzimático para ajudar a retirada maior dos micro-organismos que podem estar presentes nestes materiais. Então, é importante que a gente realize essa limpeza, essa inspeção dos materiais de forma bastante efetiva, vendo em todos os detalhes, se não tem a presença de biofilme, fazer essa limpeza assim de uma forma bem efetiva. Então, eu vou realizar minuciosamente todo este processo de verificação. Após isso, eu coloco num recipiente com o nosso detergente enzimático. Após isso, após alguns momentos, eu vou fazer, então, vou enxaguar esses materiais, vou colocar eles dispostos em um local para secagem, com bastante cuidado, tirando, né, todos os resíduos. E após isso, após a secagem desses materiais, eu vou conferir novamente para ver se os materiais eles estão em perfeito estado. Para quê? Para realizar, então, as caixas de acordo com a cirurgia, de acordo com o tipo da caixa, né, o tipo cirúrgico, para depois realizar, então, os outros processos, tanto se eu vou mandar igual uma caixa cirúrgica, eu mando para esterilização. Então, eu tenho esse cuidado, então, de verificar se todos os materiais eles estão presentes. Outra informação importante, aluno, aqui nós estamos simulando em laboratório, vocês irão realizar desta forma também. Hoje nós temos que essas caixas, elas não podem ser totalmente fechadas, essas caixas de inox, elas têm que ter alguns buracos para que a esterilização ela seja realizada de uma forma efetiva. Então, isso aqui é mais ou menos para vocês entenderem como que acontece este processo, para vocês realizarem na prática. Aí vocês podem realizar junto com o tutor a embalagem, né, deste material, seguindo essas técnicas. E depois disso, nós iremos colocar, se vocês estiverem em laboratório, colocar a fita zebrada. Se vocês não tiverem, vocês podem também improvisar com uma fita crepe, mas simulando que ele é uma fita zebrada e é a fita que a gente consegue identificar se o nosso produto ele já passou pelo processo de esterilização ou não. E aqui vocês poderão realizar também a selagem dos materiais. Então, utilizem o papel cirúrgico, né? Junto com, pode pegar gaze e a seladora, e realizem, então, esse procedimento aí juntamente com o tutor de vocês também, no laboratório. Então, vocês podem pegar, dependendo do tamanho do papel, né, que vocês utilizarão, vocês poderão realizar esse procedimento de selagem.
que é bem interessante. É importante a gente ver se realmente foi selado adequadamente. Então, é uma sugestão de prática para vocês realizarem no polo. Então, simular todo esse processo de limpeza, verificação, né, dos materiais, como de uma forma bem dinâmica, juntamente com seus colegas, todo esse processo de conferência, de realização da embalagem, né, do envelope, dos materiais cirúrgicos e, após isso, também esse processo de selagem. E agora vamos, então, para a nossa resolução comentada, para a gente fechar o nosso primeiro procedimento. Então, o que é importante vocês saberem? Que existe a área limpa e suja. A área limpa, a área suja é a recepção dos artigos hospitalares. Nós precisamos realizar essa separação dos materiais em artigos críticos, semicríticos e não críticos. E verificar, então, a secagem e acomodação nas embalagens. É importante a gente se atentar pelas técnicas de desinfecção, tanto de alto nível, de nível intermediário e de baixo nível, como nós vimos anteriormente. E elas podem, então, ser realizadas por imersão, por alta temperatura e também sempre se atentando pelas técnicas de monitorização da efetividade dos desinfetantes. Prestando também bastante atenção nas técnicas da selagem dos invólucros. Então, nós podemos ver os principais invólucros utilizados, que vocês possuem aí no polo, que nós veremos no nosso próximo procedimento também, e a identificação dos materiais e da data limite para uso. Então, nós temos, dependendo do tipo de esterilização, a data limite para uso, e após isso, então, é realizado o acondicionamento dos materiais. No nosso procedimento 2, nós vamos ver, então, os tipos de embalagem e indicadores biológicos também. Então, o que é esse processo de monitoramento dos processos de esterilização? Então, nós precisamos ter este cuidado com o monitoramento desse processo de esterilização, porque ele é de fundamental importância a escolha das embalagens e também do invólucro que serão utilizados. Estes, eles devem garantir a manutenção da esterilidade, então depois que ela aconteceu, esse processo de esterilização, então a influência da embalagem, do invólucro que eu escolhi, influi diretamente na sua manutenção da esterilidade e permite sua transferência de forma séptica. O de validade de esterilização depende do tipo de invólucro também, o processo de esterilização pelo qual o material foi submetido e com certeza também sobre as suas condições de armazenamento. E agora nós vamos ver os principais invólucros utilizados para preparo e o acondicionamento do material a ser esterilizado. Então, nós temos o tecido de algodão, que ele é bastante utilizado na prática também, nas instituições, nos CMEs por todo o Brasil. Só que nós temos que ter um cuidado especial também com esse tipo de embalagem. Então, é uma embalagem de algodão, duplo, geralmente é duplo. É amplamente utilizado no Brasil e tem a justificativa do custo-benefício, porque ele pode ser reutilizado. Então, ele tem um custo-benefício, por isso ele é bastante utilizado no Brasil. Além disso, ele é compatível com a esterilização a vapor por pressão, que é a autoclave, que é um dos processos mais utilizados aqui. E é composto por fibra de algodão cru, 100%, ou com uma mistura também de poliéster, que ele possui, então, o entrelaçamento desses fios, que ele pode ser, então, com fios dispostos na direção longitudinal, ou fios de trama também, que são fios dispostos na direção transversal. Então, quanto maior o número de fibras, menor é o espaço entre as tramas. Então, ele é muito utilizado, eu posso utilizar na autoclave, mas qual o cuidado que eu preciso ter com relação ao tecido de algodão? É a sua reutilização por diversas vezes, então tem que ter uma atenção especial pelo seu reuso, porque quanto mais eu uso, as suas tramas elas vão aumentando os espaços entre elas. Então, a efetividade da esterilização ela vai diminuindo também. Então, eu preciso ter um cuidado especial com o tempo de vida útil do meu tecido cirúrgico. Então, esse é um dos cuidados especiais que eu tenho que ter para esse tipo de embalagem utilizado, então, nesses processos. O próximo que nós vamos ver é o papel grau cirúrgico, que é aquele papel que nós utilizamos na prática da selagem
da técnica anterior. Então, o que é esse papel grau cirúrgico? Ela é combinada com um filme plástico, um polipropileno, e ele facilita a visualização do produto. Então, aqui eu consigo visualizar melhor o meu produto. Que eu selo ele e ele se torna ainda visível por esse filme plástico. E ele também tende a ser, o filme plástico em multicamadas, ele tende a ser superior ao papel de grau cirúrgico comum, pois ele diminui a probabilidade de quebra da barreira asséptica. Então, ele é um dos papéis, um dos invólucros mais utilizados hoje em dia. Outra informação muito importante que eu quero trazer para vocês sobre os tipos de embalagem é sobre o papel craft. O papel craft ele não pode mais ser utilizado também nas instituições. Pode ser que você esteja ou trabalha ou já visualizou em algum local a utilização daquele papel craft, aquele papel que a gente fala da mesma cor do papel de pão, do saco de pão. Nós não podemos utilizar mais este tipo de embalagem nos serviços de saúde. Então, se você viu, pode ser que na sua prática ou em algum momento, se você já trabalha na área, deve ter visto a utilização deste papel, mas ele não é mais usual, tá? Então, é importante que vocês saibam isso também, que o papel craft ele não é mais utilizado como um invólucro para realizar procedimentos estéreis, tá? Isso é muito importante que vocês nunca se esqueçam disso. Voltando para o quadro, temos também os containers inoxidáveis. Esse sistema ele deve ser utilizado em processo também de esterilização por autoclave, mas com bomba a vácuo. Sua estrutura ela pode ser constituída por aço inoxidável, também pode ter o plástico termorresistente ou o alumínio anodizado, tá? Estando disponível em vários tamanhos. Esse container inoxidável ele é considerado um invólucro bastante econômico, porque ele pode ser reutilizado. Hoje em dia, ele substitui bastante o papel crepado, o tecido de algodão, porque ele possui um filtro por dentro de barreira microbiana, que ele é permeável ao esterilizante. Então, com isso, eu consigo fazer o processo de esterilização de forma efetiva. Ele dispensa, então, o uso de embalagens externas, então ele garante a manutenção da esterilização, da esterilidade do produto, durante também o seu transporte e a estocagem. Então, o container oxidável, ele é bom, inoxidável, ele é bom também por esses processos, porque eu consigo reutilizá-lo e não preciso de embalagens externas. Quando eu falo em papel crepado, ele tem uma superfície encrespada, que permite o seu estiramento e sua adaptação aos tipos e aos tamanhos dos itens a serem embalados. Então, ele tem essa flexibilidade para a realização desta embalagem. Ele é composto por celulose tratada e ele é resistente a temperatura até de 150 graus por 1 hora. E ele é compatível com os processos de esterilização como o vapor saturado por pressão, a autoclave, o gás de óxido de etileno, o gás de formaldeído e também por radiação ionizante. Só que ele tem uma baixa resistência mecânica. Então, aqui nós utilizamos o papel crepado também. Aqui nós temos o Tyvek, que aqui não tem esse C, na verdade, é o Tyvek. Esse é um tipo de invólucro também bastante utilizado na nossa prática, que ele é uma poliolefina, né, de fibras entrelaçadas de polietileno de alta densidade e que possui as propriedades combinadas de barreira bacteriana e também a permeabilidade ao agente esterilizante. Ele pode ser usado em processos de esterilização a baixa temperatura, então eu consigo usar a baixa temperatura, ou vapor com temperatura controlada entre 120 a 160 graus. Aqui nesse material, não sei se vocês conseguem visualizar, que tem nas suas beiradas um indicador que ele muda quando é realizado o processo de esterilização. Então, ele modifica a sua cor e eu consigo, então, saber que foi realizado, que aquele material ele passou pelo processo de esterilização. Então, ele é bem interessante também, é um dos invólucros, assim, que são mais atuais,
mais modernos, né? Também temos os TNTs, que são os tecidos não tecidos, então ele não é considerado um tecido, então nós chamamos de TNT. Ele possui compatibilidade com a maioria dos métodos de esterilização também, como o vapor saturado por pressão, pelo gás de óxido de etileno, o gás de formaldeído e pela radiação ionizante também. E pode ser usado no plasma de peróxido de hidrogênio. Ela é uma estrutura plana, flexível, ela é bem porosa também, e ela é constituída por um véu ou uma manta de fibras ou filamentos orientados direcionalmente ou ao acaso, consolidado por processo mecânico de fricção ou de químico por adesão, ou também térmico por coesão ou pela combinação destes processos. Então, esse é o que nós conhecemos pelo TNT, que ele é utilizado na prática também. Após a gente estudar sobre os tipos de invólucros, é lógico que existem mais tipos, mas eles são um dos mais usuais na nossa prática, nós precisamos saber também sobre a validação e monitoramento do processo de esterilização, que são os indicadores biológicos. Então, quando a gente faz um controle de carga, nós utilizamos esses indicadores biológicos. Quando cada carga ou diário para flash, então eu vou utilizar o indicador biológico, cada carga para óxido de etileno ou plasma de peróxido, então eu vou, para esse controle de carga, eu vou utilizar um indicador biológico e diariamente ou semanal para autoclaves a vapor com ciclos maiores ou definido pela instituição se outros parâmetros estiverem controlados. Então, eu vou utilizar esse indicador biológico de leitura rápida ou o indicador biológico convencional nestes casos. Então, eu vou utilizar o indicador biológico para saber se esta carga, para saber se ele está, se todos os processos eles estão sendo realizados de uma forma adequada. Então, ele tem essa mudança de cor. Então, o teste, por exemplo, ele tem um indicador biológico de coloração roxa, o controle ele tem que estar após, né, a realização do ciclo, do controle de carga, ele vai mudar para amarelo, e então eu tenho como uma aprovação que todo esse processo de processo de esterilização, ele está acontecendo de forma efetiva. Então, assim, quando eu uso o indicador biológico do controle de pacote, para controle de pacote, eu vou usar, então, em cada pacote, e eu posso também utilizar o indicador químico multiparamétrico ou integradores químicos para a realização disso também. Quando eu vou realizar o controle de equipamento, para ver o quê? A remoção do ar no início do dia, após grandes reparos ou validação do equipamento ou a modernização mecânica de cada carga, eu vou utilizar então o teste de Ball-Dick, que ele é um indicador químico também, registro dos indicadores mecânicos do equipamento também. Quando eu vou fazer um controle de exposição, eu posso utilizar então em cada pacote e vou utilizar as fitas indicadores de processos, que nós veremos sobre as classes, né, dos indicadores químicos posteriormente. E na manutenção de registro, cada pacote também, eu vou usar o livro registro, que permite a rastreabilidade do pacote. Então, tudo isso é sobre a validação e o monitoramento do processo de esterilização. Então, eles podem ser realizados de formas diferentes. Então, referente ao pacote, ao controle de equipamento, ao controle da exposição e à manutenção de registros também. Então, aqui, o que é importante de tudo isso que eu falei para vocês, aluno? Parece que é alguma coisa bem complicada a gente falar indicador, quando que eu utilizo, qual que é o pacote, se eu uso no processo. Eu sei que a cabeça de vocês deve estar bem assim, confusa com relação a todos esses indicadores. Mas é importante vocês saberem que existe, então, indicador químico e indicador biológico. E agora nós veremos sobre os indicadores químicos e cada classe, para que vocês entendam qual indicador químico ele faz parte em cada classe. Então, primeiro vamos começar com a primeira classe, que é a classe dos indicadores de processo, que é a classe 1.
O que eles indicam? Então, quando eu vou colocar esse indicador químico, ele vai ter essa mudança e ele vai mostrar que o meu produto ele foi esterilizado. Então, eles indicam materiais esterilizados e os diferenciam dos não processados. São os indicadores externos. Então, quando eu falo em classe 1 de indicador de processo, eu vou lembrar da fita zebrada. Esse é um dos indicadores que a gente mais vê na prática realmente, que é a fita zebrada, é essa fita aqui. Então, ela vai diferenciar um material que foi esterilizado, como esse aqui, que tem as fitas identificadas, ela parece mesmo uma fita zebrada, deste material que ele não foi processado ainda. Então, eles são indicadores de processo. Então, tá vendo que aqui foi um material já esterilizado e aqui é um material não esterilizado ainda, porque a fita, ela não apresenta uma coloração diferente. Então, aí, quando eu falar em classe 1, eu falo em indicador de processo, eu falo em fita zebrada. Então, elas possuem tintas termocrômicas, né, impregnadas em fitas adesivas, por isso que ela modifica de cor. Quando eu falo em classe 2, eu falo do teste de Bowie-Dick. Lembrem desse nome também, alunos, porque a gente fala bastante isso no centro cirúrgico, né? Na parte do CME, que é o teste de Bowie-Dick. Na verdade, é um dos testes mais falados. Ele é realizado a cada dia que o esterilizador é usado. Então, geralmente, no primeira carga, ele é utilizado no primeiro ciclo. E eles são indicadores para uso em testes específicos. Esse teste é especialmente útil para verificar a remoção do ar dentro das autoclaves, nos períodos, né, com pré-vácuo. E assim eles garantem, né, a penetração uniforme do vapor nos materiais. Então, quanto mais ar eu possuo dentro da autoclave, eu diminuo a chance desse vapor entrar nos materiais, então diminui um pouco esse poder de esterilização. Então, a recomendação para a realização do teste de Bowie-Dick, ela é diária, antes da primeira carga ser processada e com a autoclave vazia. Um ciclo curto, né, ele deve ser efetuado antes da realização do teste de Bowie-Dick para o aquecimento da autoclave. Então, eu vou realizar este aquecimento, realizo o teste antes, né, dessa primeira carga, como se fosse a primeira atividade do dia, para verificar, então, se eu tenho esse ar está presente ou não dentro da minha autoclave. Então, ele é realizado a cada dia que o esterilizador é usado, após o ciclo de aquecimento, antes do primeiro ciclo da carga. O pacote teste na câmara vazia, é importante que ele seja realizado na câmara vazia. Então, é 134 graus Celsius, 3,5 minutos, com um máximo de 4 minutos sem secagem. E ele não é recomendável para autoclaves gravitacionais. Então, quando eu falo em teste de Bowie-Dick, eu vou falar então em um teste para verificar a quantidade de ar existente na minha autoclave. Então, a gente pode fazer essa associação. E ele é classificado como classe 2. Então, voltando aqui para o Bowie-Dick, após quando a gente realiza esse ciclo, né, a folha teste, ou seja, este indicadorzinho, o indicador químico do Bowie-Dick, ele deve ser verificado, né, se existe homogeneidade no escurecimento do indicador químico e se apresenta área não escurecida uniformemente. Se ele apresenta essa área não escurecida uniformemente, ele está indicando que houve, então, formação de bolhões de ar e que a autoclave não deve ser utilizada. Quando eu falo em classe 3 de indicadores de uma variável, eu falo, então, em um indicador de uma variável e ele deve ser projetado para reagir a uma das variáveis críticas e é designado para indicar a exposição a um ciclo de esterilização ao valor estabelecido, que é conhecido como VE também, da variável selecionada. Então, quando eu falo em indicador 3, eu vou falar de um indicador de uma variável e, geralmente, esse indicador é a temperatura. Uma variável, essa variável, a temperatura. Quando eu utilizo, então, um indicador químico de classe 3.
Quando eu falo, então, no indicador químico de classe 4, ele é um indicador multivariável, então é um indicador que ele deve ser projetado para reagir a 2 ou mais variáveis críticas e é designado para indicar a exposição a um ciclo de esterilização aos valores estabelecidos das variáveis selecionadas. Quando eu falei em classe 3, eu falei indicador de uma variável que é a temperatura, já quando então o classe 4, eu vou utilizar, por exemplo, 2 variáveis críticas, que seria a temperatura mais o tempo. Então, eu consigo identificar 2 variáveis quando eu utilizo esse indicador químico de classe 4. Quando eu utilizo o indicador químico de classe 5, são indicadores integradores, ou seja, eles devem ser projetados para reagir de todas as variáveis críticas. E ele pode ser utilizado em uma ampla faixa de temperatura também. O valor declarado para 121 graus Celsius deve ser igual ou maior que 16,5 minutos. Então, aqui eu vou ter a utilização de várias variáveis críticas, como a temperatura, o tempo e a qualidade também. Então, eu consigo verificar isso quando eu utilizo o indicador integrador. Aqui, por exemplo, eu tenho um indicador quando ele não está esterilizado, a referência é essa coloração, e quando ele está esterilizado, ele já modifica a sua coloração. Então, com isso, eu consigo fazer o teste e verificar se eu posso realizar os próximos processos e se o meu produto ele foi esterilizado corretamente. E também temos a classe 6, que são os indicadores emuladores. Os indicadores emuladores, eles são indicadores de verificação do ciclo que devem ser projetados para reagir a todas as variáveis críticas para ciclos de esterilização específico. Então, aqui, o que a gente vê no decorrer de todos os tipos de indicadores químicos é o seu poder de modificação e também de modernização dos indicadores químicos. Então, conforme as classes vão aumentando, vão mudando também a modernização com relação aos indicadores químicos. Então, quando eu falo indicador emulador, eles são designados para reagir com todos os parâmetros críticos de um ciclo específico de esterilização. Então, para a utilização desse indicador químico, é importante que o usuário associe os parâmetros do seu esterilizador à especificação do indicador químico classe 6. Então, perceba que, assim, vai aumentando também o grau, né, de dificuldade quando eu utilizo as classes, tanto do 1 ao 6. E também a sua modernidade, né, como a tecnologia ela vem aumentando e vem ampliando tudo o que o indicador químico ele vê. Então, o indicador emulador, ele é muito mais completo, assim, para verificação com relação à esterilidade do que as outras classes também. Mas muitos trabalham também em conjunto. Por exemplo, eu posso utilizar o indicador de classe 6 junto com o de classe 1, que é a fita zebrada. Então, é importante a gente conhecer que existem vários tipos de indicadores, né, de classificação desses indicadores químicos e para que eles servem, tá? E com isso, na prática, vocês vão adquirindo um discernimento melhor sobre os indicadores químicos também. Agora, nós iremos ver no nosso slide sobre os indicadores biológicos, como nós falamos anteriormente, que ele é preparado, padronizado, contendo esses micro-organismos vivos e viáveis dentro dele, reconhecidamente resistentes ao método de esterilização a ser monitorado e tem por objetivo demonstrar se as condições do esterilizador estão adequadas para produzir, então, essa esterilização. Por isso que nós utilizamos, então, esse indicador biológico, como nós falamos anteriormente também. E eles também são separados em gerações, sim, a primeira, a segunda e a terceira geração também. Como nos indicadores químicos, nós temos a primeira, a segunda e a terceira geração de indicadores biológicos. Quando eu falo em primeira geração, são tiras
ou discos também de papel impregnado com esporos, e ele demorava muito mais tempo para a realização de todo o processo, para saber se estava realizando adequadamente a esterilização. Na segunda geração, são indicadores autocontidos e demoravam 48 horas para saber se o produto ele estava esterilizado. E o de terceira geração, que é algo mais novo, são também indicadores biológicos autocontidos, mas eles demoram de 1 a 3 horas para saber se o meu produto ele foi esterilizado de maneira correta. Então, o que a gente percebe? Que também há uma tecnologia nos indicadores biológicos. Hoje em dia, essas gerações, temos até a 4ª geração de indicadores biológicos, que nós conseguimos verificar se aquele material, aquela carga, ela está esterilizada em um curto período de tempo. Antes, então, demorava 48 horas para que os produtos fossem liberados para utilização na prática. Por quê? Porque demorava-se muito para a realização destes testes. E hoje em dia não. Hoje em dia a modernidade, a tecnologia, ela veio para nos auxiliar de acordo com os indicadores biológicos. Agora vamos verificar o vídeo sobre todo esse processo, para que vocês conheçam, então, os principais materiais utilizados na nossa prática, de acordo com a realidade do seu polo também. Então, aqui nós temos um container, mas percebam que ele não tem furo. Mas que o ideal, o que é utilizado na prática, ele possui os furos para a realização, então, de uma esterilização eficaz. Temos o tecido cirúrgico, vários tamanhos do papel grau cirúrgico que é utilizado, e esse material que é utilizado, então, também para a realização da esterilização por óxido de etileno, que temos também toda essa parte lateral, que ele consegue identificar se o produto ele foi esterilizado ou não. Então, temos outros tipos também de invólucros, de embalagens que são utilizados na prática, mas eu trouxe alguns que com certeza vocês terão aí no polo de vocês no laboratório, e vocês conseguirão manusear, conseguirão verificar e praticar de uma forma correta. Agora, vamos para a resolução comentada deste procedimento que foi tão importante. Para vocês, eu trouxe esse participando da aula que vocês terão que praticar no laboratório, juntamente com seus colegas de turma e também com o tutor. O enfermeiro, ele é o ator principal do centro cirúrgico, por coordenar todo o processo de materiais. Simule a atuação dos profissionais de saúde em todas as fases do processo de limpeza, desinfecção e esterilização dos artigos hospitalares. Então, aqui é mais para instigar a vocês a realizar, a simular, então, todo este processo no laboratório. As embalagens utilizadas para a esterilização, elas devem estar regularizadas junto à Anvisa. Então, todas essas embalagens, elas passam pelo regulatório da Anvisa. Então, eu preciso ter essa liberação para que ela seja utilizada na prática. Então, como eu falei para vocês também, a importância da RDC de número 15, não é permitida a utilização de papel craft, papel toalha ou papel manilha na realização. Então, na utilização juntamente com os materiais. Também não é permitido o uso de caixas metálicas sem furos, como eu falei anteriormente. Por mais que vocês vejam no vídeo que a caixa não possui furos, elas não são utilizadas na nossa prática. Na prática que eu falo, nas instituições hospitalares. É mais um exemplo para vocês utilizarem na prática, tá? Não é permitido o uso de embalagens de tecido de algodão que não estejam íntegras. Então, lembra que eu falei das tramas? Não podem ter rasgos, perfurações e nem desgaste deste tecido. Então, eu preciso fazer uma análise quanto ao reuso dos tecidos de algodão na minha prática. É obrigatória a identificação nas embalagens dos produtos para a saúde submetidos à esterilização por meio dos rótulos e etiquetas. Então, nós temos rótulos e etiquetas específicos no CME, dos produtos que são trabalhados no CME, com todas as suas especificidades. Então, com a data, com a origem, com o tipo de esterilização, com a validade, isso é de extrema importância também. Com relação à estocagem, todo o material processado deve possuir local
adequado para armazenamento de forma que não haja risco dessa recontaminação e que facilite também a distribuição para os setores. E o prazo de validade de esterilização, ele está diretamente relacionado à qualidade da embalagem e também às condições de armazenamento. Então, como não depende também só da validade do invólucro, né, da embalagem, eu preciso saber as condições de armazenamento para garantir que a esterilização ela foi mantida, para garantir todo esse procedimento estéril do meu equipamento, da minha embalagem, do meu produto. Então, eu preciso saber também como que o invólucro ele está para realmente garantir. Por isso que eu preciso armazenar e estocar de forma correta e na hora da distribuição para as unidades também que ela aconteça de uma forma correta. Então, hoje o conteúdo da nossa aula ela foi bem densa, né? Falar sobre central de material e esterilização, sobre os processos, alguns conceitos que são realmente muito importantes para que vocês entendam sobre esse mundo do CME, mas é importante assim, por mais que esse assunto ele seja um pouco denso e complicado, principalmente quando a gente fala em indicador químico, indicador biológico, é importante que vocês entendam o conceito, entendam que existe classe, para que serve cada classe, e isso já vai ser muito importante para a sua vida profissional. E as outras especificidades com relação ao CME, vocês com certeza irão adquirir com o tempo, trabalhando também na área, e de extrema importância também é a prática em campo que vocês verão com propriedade como que é o funcionamento de um centro de material e esterilização. Tenha uma ótima prática e até a nossa próxima aula.